gente. Boa noite, Vitor. Boa noite, Leandra. Boa noite, pessoal. Tudo bem, gente? Tá aqui a gente de novo, né? Estamos aqui novamente para mais uma live, para trazer mais conteúdo para vocês. E hoje a gente vai falar de um conteúdo bem interessante, que é sobre, né, a experiência do cliente, que está em alta nos últimos dias. E a gente trouxe uma convidada super especial para falar sobre o tema. Já já ela entra aqui para falar com a gente. Enquanto isso, né, a gente vai esperar o pessoal chegar. E aí vocês comentam para a gente sobre o áudio, de onde que vocês estão falando. Vamos dar um tempinho para o pessoal chegar e aí a gente já traz ela na live. Vamos que vamos. Isso aí. A gente, algumas pessoas até explicando, né? Algumas pessoas talvez estranhem que estava programado numa plataforma. E aí a gente veio para outra, mas é porque deu uma travadinha. E aí, como a gente não estava acostumado, a gente falou, não, então vamos para que a gente já usa, para a gente não ter problema e fazer uma live de qualidade. Qualidade e sucesso. Isso é importante, né? Não pode faltar. Deixa eu abrir aqui os comentários também. Aqui para mim não tem... Não sei se o pessoal já... Você tem que liberar? Não, é porque o pessoal tem aquele delayzinho, né? Ah, e aí, tá. até o pessoal chegar aqui. Aí, mas, gente, pode ir comentando que a gente vai lendo aqui, tá? A gente já está com a quantidade de pessoas aqui, pelo que eu estou acompanhando. Acredito que já dê para a gente começar, né? Para a gente não... Como eu sempre digo, né? Para a gente trazer muito conteúdo em pouco tempo. E aí a gente vai trazer a nossa convidada. Quer apresentar ela, Victor? Giovana Terra. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Vitor. E boa noite, pessoal. Boa noite. Bom estar aqui com vocês, hein, nesse projeto. Estou bem feliz. Nós também estamos. Agradece o convite, né? A gente agradece o convite, porque a gente falou, eu falei com o Vitor, falei, a Giovana aqui, ela produz um conteúdo bem legal na área de experiência do cliente. Acho que vale a pena, né? Faz sentido com o que a gente quer trazer. Aí eu já chamei você ali, foi tudo muito rápido. A arte tá assim, beleza, tá legal. Gente, foi bem tranquilo, de verdade, assim, muito tranquilo. Mas eu acho que é importante, né? Eu acho que para falar de CX, para falar como o CX se conecta hoje, tanto as empresas como a carreira das pessoas, que CX se conecta muito com carreira também, né? Às vezes as pessoas acham que quando a gente vai falar de experiência do cliente, a gente só vai falar para empreendedor ou a gente só vai falar para a empresa, né? Mas não, a gente vai falar muito para carreiras também. Então, eu acho que faz muito sentido a gente estar nesse papo aqui. Que legal. Eu tinha esse pensamento, né? Eu falava, mas é só para a empresa e tudo mais. E se a gente olhar o todo, não é bem assim, né? A gente tem todo alguns detalhes, e aí por isso que a gente trouxe um expert no assunto para falar. E aí eu queria que você começasse, Giovana, já que a gente está com o pessoal aqui na live, se apresentando, contando um pouquinho da tua trajetória. Pode ficar muito à vontade, tá? Legal. Bom, pessoal, eu tenho 20 anos assim no ambiente corporativo. Espero que ninguém esteja fazendo conta da minha idade nesse momento. Mas eu atuei 9 anos num dos grandes players do segmento financeiro e depois fui para o mercado imobiliário. Quis fazer uma mudança, quis mudar de área. Uau. Pois é, eu falei, eu preciso mudar, preciso fazer algo diferente. E lá quando eu estava num banco, né, eu estava num grande banco, no Itaú, Unibanco Itaú, participei dessa transição, desse banco, dessa fusão. Eu era bem comercial, sabe? E aí, quando eu mudei para o mercado imobiliário, eu era financeiro também, mas eu era mais comercial. E quando eu mudei para o mercado imobiliário, eu passei a ter um background ainda mais profundo no financeiro. E fui para áreas financeiras, passei 10 anos no mercado imobiliário, num dos grandes players também do mercado imobiliário, na RJZ Cyrela. E ali eu
basicamente geri todas as áreas da diretoria financeira, tive grandes equipes, cheguei a gerir 3 áreas ao mesmo tempo, todas as áreas sempre com interface com o cliente. E eu sempre gostei muito dessa interface com o cliente, dessa aproximação, do relacionamento com o cliente. Lá desde a época do banco, eu já tinha entendido, já lá no comecinho, que sem um cuidado com o relacionamento com o cliente, ia ser difícil chegar aos meus objetivos, às minhas métricas, sabe? E aí, nos últimos 3 anos da minha carreira corporativa, a minha empresa passou por um processo de transição cultural, onde a minha empresa passava a ter o foco do cliente, sabe? Passava a ser uma empresa centrada no cliente, que é a proposta do CX, que é a proposta do Customer Experience, é a centralidade no cliente. O que é centralidade no cliente, né? Já aqui entrando um pouquinho no tema. Quando a gente fala que uma empresa é centrada no cliente, a gente entende que todas as áreas, que todas as pessoas, que de forma geral, tudo que a empresa faz, ela vai pensar no impacto ao cliente, em como que aquela iniciativa, aquele projeto, aquela mudança, sabe, em como que aquilo impacta ao cliente. Nem parece simples, mas não é, porque a gente tem um costume nas empresas de pensar na nossa margem, no nosso processo, no nosso produto, no nosso lucro. A gente pouco pensa no impacto ao cliente, sabe? Então esse é o grande convite de uma cultura centrada no cliente. E aí eu comecei, muito legal, e aí eu comecei a me apaixonar pelo tema, entendi que eu ia precisar me aprofundar muito, porque aí as metas começam a mudar, passam a ser metas focadas em experiência do cliente. Isso também é uma característica de empresas centradas no cliente, sabe? As metas mudam. E aí, mais uma vez, eu entendi que para performar eu ia precisar mergulhar no tema, fiz algumas certificações, mergulhei no tema, intraempreendi, participei de vários projetos lá, e hoje eu atuo de uma forma diferente. Continuo atuando com empresas, mas do outro lado. Hoje eu faço um trabalho consultivo e de desenvolvimento e treinamento para gestores e para equipes táticas em CX, em Customer Experience. Muito bom. Eu acho que assim, o que pega mais, né, e assim, quando a gente fala da experiência no cliente, em tudo que você já comentou um pouquinho, Giovana, é justamente a parte das empresas que elas costumam olhar muito para elas, né, em questão de lucro, de produto, de serviço, enfim, de negócio, mas deixa um pouco de lado a questão do cliente mesmo, do relacionamento com o cliente, né? Que, querendo ou não, é o principal aí, não seria gerador do negócio, né? Que depende muito do nicho de mercado de cada empresa, mas hoje a gente fala direto aí com pessoas e para pessoas, então tudo isso tá bem ligado aí, e é bem bacana isso que você trouxe. Você sabe, Vitor, que eu imagino que quando você estava falando de depende de cada negócio, nicho, eu imagino que você deva estar falando, por exemplo, de um B2B, né? E mesmo em negócios B2B, ainda assim, CX é muito importante. Hoje, por exemplo, eu tenho contato e estou como parceira de uma outra empresa em treinamentos em 2 empresas B2B que estão buscando a centralidade no cliente. Porque o que está acontecendo hoje, pessoal? O B2C dá o tom da experiência do cliente, do entendimento da experiência do cliente para o mercado B2B. Então, quando você, hoje, tá, que trabalha numa empresa B2B e está fazendo negócios e compra, por exemplo, com o seu fornecedor e faz negócio com outro fornecedor, ou faz negócio com uma outra empresa. Cada vez que você, nessa jornada, né, como cliente B2B, você passa por processos extremamente morosos, burocráticos, você compara essa jornada e essa experiência com a sua experiência B2C. Por exemplo, ontem, quando você fez uma compra, fez uma escolha lá no Netflix, por exemplo, que foi super ágil, fácil, fluido,
que você tinha tudo à sua disposição, tudo que você está buscando, e bastou um clique, você teve. Então, quando você fez uma compra na Amazon no dia anterior, que também foi super fácil, super simples, e aí no dia seguinte, você chega no seu trabalho e tem que lidar com processos super complexos no seu dia a dia de compra, na sua jornada de compra enquanto B2B, sabe? Então, você compara. Esse sentimento, essa percepção de cliente B2C, os profissionais estão levando também para a sua jornada do B2B. Então, o CX está sendo pauta em todo tipo de negócio, sabe? Uhum. Até na área da saúde. Hoje a gente tem, por exemplo, a experiência do paciente, que é um tema super discutido, que está muito em voga, que tem técnica própria, sabe? Tem ferramenta própria também, que vai olhar de uma forma muito diferente para a experiência do paciente, seja no hospital, seja num consultório. É muito legal. Muito, muito bom. Só pegando aí um pouquinho do que você trouxe, eu acho que vale, Giovana, também explicar para o pessoal o que é e a diferença de cada um, né? Do B2B para o B2C, porque pode ter pessoas aí que não entendam desses termos e é legal a gente trazer um pouquinho. Muito bom, Vitor. Até peço desculpas se eu fui acelerando. Imagina. No B2C, pessoal, o cliente faz negócio, nós como cliente fazemos negócio diretamente com a empresa. Então, a empresa faz negócio com o cliente final. No B2B, não. B2B é business to business, ou seja, a empresa faz negócio com uma outra empresa, e essa outra empresa, na maior parte das vezes, vende para o cliente final. Então, B2B, negócios entre empresas, sabe? E B2C, a empresa vende direto para o cliente final. Então, às vezes, a gente tem nesse tema que a gente estava falando agora, né? A gente tem a percepção que Customer Experience vai funcionar só para o B2C, a empresa vendendo para o cliente final. Uhum. Mas não. Hoje em dia, até as empresas B2B, empresas que vendem para outras empresas, estão focando no Customer Experience. E veja bem também, a gente precisa pensar, né? Uma empresa que vende para uma outra empresa, essa outra empresa que está comprando dela, provavelmente está dependendo desta solução que está sendo adquirida para fazer negócio com o seu cliente. Então, você imagina o quanto que essa empresa que está comprando de um outro fornecedor e que ela está fazendo o meio do caminho ali, né, para vender para o cliente final, o quanto que ela depende de uma boa solução, o quanto que ela depende de bons prazos, de confiabilidade, sabe? Então, quando a gente para pensar no quanto que, na interferência dessa jornada, né, de consumo, a gente pensa o quanto que é importante. Tem empresa que pode até quebrar, pode ter um prejuízo financeiro gigante, porque um fornecedor dela falhou com ela. E aí ela fica devendo para o cliente final dela, que era um grande cliente, por exemplo. Então, qual é o preço de perder um grande cliente? Pergunta que fica aqui no ar. Uau. Meu Deus. Nossa, não esperava por essa. Né? Sim, essa foi lá na alma, né? Nossa, menina, eu preciso me recompor aqui. Ai, gente. Giovana, mas Fala. assim, a gente está falando, né, de CX e aí tudo mais. E aí, se você pudesse trazer assim, uma definição simples para a gente, do que seria, né, a famosa Customer Experience, ou a gente traduzindo, experiência do cliente, o que você traria para a gente? Essa é uma pergunta excelente, porque muito se fala em CX, mas a gente vê ainda, né, até porque esse é um tema recente no Brasil, pessoal, a gente vê ainda muita confusão dos conceitos. Então, essa pergunta que o Lê trouxe foi muito importante para a gente ter oportunidade aqui de falar sobre o que é CX, ou Customer Experience, ou experiência do cliente. CX, pessoal, é uma estratégia de negócios, tá? Então, o Customer Experience é uma estratégia de negócios que ela vai analisar a percepção do cliente em cada contato com a empresa. Em cada contato que ela está adquirindo a sua solução, que ela está comprando o seu serviço.
que ela está comprando o seu produto. Então, cada vez que um cliente entra em contato com a empresa, não é só quando ele compra, é em cada contato, sabe? Seja o contato na rede social, seja o contato pelo site para compra, seja a hora do pagamento, seja para tirar uma dúvida durante o pós-venda, seja quando quando ele precisa de assistência técnica. Então, cada momento de contato é feito, a gente pode analisar, pode entender a percepção que esse cliente tem sobre a empresa em cada um desses touch points, desses pontos de contato, e essa análise é propriamente a experiência do cliente, se reflete nessa estratégia de experiência do cliente, sabe? E a gente tem várias maneiras de fazer essa análise, né? A gente tem ferramenta para isso. A gente tem, por exemplo, o mapeamento da jornada. Então, o mapeamento de jornada é uma ferramenta onde a gente vai trazendo cada ponto de contato que o cliente tem, mostrando, determinando como é feito, o que o cliente sente em cada momento como esse. Então, depois que esse mapa está todo pronto, graficamente, sabe? E ele é feito de uma forma bem analítica, com uma equipe multidisciplinar na empresa, sabe? A gente consegue entender, ver, assim, visualmente e através de forma muito colaborativa, porque a gente trouxe gente da empresa para fazer e para ajudar. Quais são os pontos de dor? Onde que está pior para o seu cliente consumir de você, da sua empresa? Onde que é mais difícil? Onde que ele tem mais dificuldade de contactar a empresa? Sabe? Então, quais são os pontos nevrálgicos da nossa empresa? A gente consegue ver através desse mapa e aí a gente começa a fazer a melhoria dessa jornada. Começa a criar projetos para melhorar e otimizar essa fluidez nesse processo de aquisição e em pós-venda que o cliente tem com a gente. Resumidamente. Muito bom. Deu para entender, assim. Né? Se alguém ficou com alguma dúvida, é só deixar nos comentários, que a Gi traz aí a resposta para vocês, tá? E na tua fala me surgiu uma dúvida, na verdade. Você comentou, né, de ferramentas e tudo mais. Hoje a gente teria indicadores para medir ou não? Seriam só essas ferramentas? Como que é nesse sentido, assim? Lê, como boa administradora que sou, deve ter alguém aqui, não sei se um de vocês é administrador de formação. O administrador tem um ditado muito conhecido que fala: o que não é medido não pode ser gerido, né? E com o CX não é diferente. CX é uma estratégia de negócio. Se a gente não puder medir, a gente não vai conseguir gerir esse negócio direito. Então, tem, sim. A gente tem, por exemplo, a gente pode, de forma geral, né? A gente pode criar um programa de voz do cliente, por exemplo, onde a gente analisa a percepção do cliente em vários canais, sabe? Desde pesquisas, que são próprias para isso, eu vou falar delas aqui, que elas são bem objetivas, até a coleta, identificação, tratamento de outros tipos de dados do cliente. Então, por exemplo, o que o cliente deixa no nosso site de comentário, o que o cliente deixa nas nossas redes sociais, sabe? Ferramentas do Google. Então, o programa de voz do cliente é um programa muito amplo, em que a gente coleta dados da percepção do cliente de forma geral, sabe? Mas a gente também tem ferramentas muito específicas para metrificar. Tem empresa que não tem como fazer esse arcabouço todo, tem empresa que consegue. Mas, para você começar, por exemplo, você pode ter uma pesquisa. Existem pesquisas específicas para medir experiência do cliente, sabe? Para medir percepção. Então, a gente tem, por exemplo, um NPS. Não sei se aqui nessa sala alguém já ouviu falar do NPS. Eu. Aê! Boa, Vitor! NPS é uma pesquisa, mas que ela propriamente é uma pesquisa, mas eu gosto de falar que ela é muito mais do que uma pesquisa, sabe? Ela é basicamente uma metodologia, ela é muito ampla. A gente podia fazer uma live só para falar de NPS, mas o NPS, ele mede percepção geral do cliente. É simples como isso, sabe? Ele não vai falar de coisa pontual, ele não vai falar de satisfação com o produto, ele vai falar da percepção geral do cliente com o seu negócio.
A gente tem, por exemplo, pesquisa de satisfação especificamente, que você pode usar de forma mais recorrente, então você pode disparar ela em vários momentos da jornada do cliente para entender como é que foi a satisfação, aí sim a satisfação pontual. Então, como é que foi a satisfação com o produto? Como é que foi a satisfação com o seu serviço? Como é que foi a satisfação com o seu processo de troca? Então, sabe? Como é que foi essa satisfação no processo de pagamento? Essa pesquisa, ela é uma pesquisa bem pontual, vai falar de satisfação, você pode usar ela várias vezes. Também é uma métrica. E a gente tem uma outra forma de medir também, que elas não são excludentes, tá, pessoal? A gente, na verdade, uma não exclui a outra. O ideal é que a gente consiga usar junto. Mas a gente tem uma outra também que vem aqui disparando muito em crescimento no Brasil, lá fora já é muito usada, que é uma pesquisa de esforço, sabe? Hoje a gente consegue fazer uma pesquisa para medir esforço do cliente, o quanto que está difícil para um cliente participar de alguns momentos de contato com a empresa, fazer algumas ações com a empresa. Então, o processo de troca é um deles, sabe? A utilização de um novo serviço, a utilização de um processo ou de autosserviço, você pode aplicar essa pesquisa. Você não pode aplicar ela separada, ela não vai te falar sobre satisfação, ela não vai te falar sobre lealdade, mas ela é muito pontual para falar sobre esforço, e esforço comunga muito com experiência do cliente, sabe? Existem pesquisas que falam que, dependendo do nível de esforço, o cliente vai sim deixar um fornecedor, uma empresa, só pelo nível de esforço que ele tem com a empresa. Então, esses são algumas das métricas que uma empresa pode usar para entender como anda a experiência do seu cliente. Bacana. Você trouxe aí alguns aspectos, né, alguns pontos bem bons nessa parte, e eu acho que um fator aí que é muito válido e que eu não, se eu não me engano, assim, não sei se entra no NPS ou não, tá? Eu ouvi muito por alto. Mas seria aí a vivência diante o produto ou serviço que você vende. Né? Por exemplo, quando eu ouvi do NPS, eu ouvi a respeito de uma moça que trabalhava na área de comunicação dentro de uma empresa aérea. E aí ela me trouxe muito isso. Eu já voei, já programei voos para eu poder entender como que o meu conteúdo estava chegando pro cliente final. E aí, em cima disso, eu tomar ações de melhorias. Eu acho que é um ponto assim que é bem que pega muito, né? Você imagina, né? Ele vai comungar exatamente com isso do conceito CERN, né? O NPS vai medir, vai falar sobre a percepção geral do cliente como empresa. Então, sim, toda a vivência que ele teve no processo de consumo vai estar ali naquela pergunta. E o mais interessante é que a metodologia traz uma única pergunta, sabe? E é uma pergunta muito específica. E essa pergunta ela é tão específica que faz a gente raciocinar que realmente fala sobre experiência. A pergunta é: de 0 a 10, o quanto você indicaria o nosso serviço, ou o nosso produto, ou a nossa empresa para um amigo ou familiar? A pergunta do NPS nunca muda, pessoal. Ela é essa e pronto, tá? Qualquer empresa que fale que tenha um NPS, se alguém falar que tem um NPS e está fazendo uma outra pergunta diferente dessa, não é NPS, é pesquisa de satisfação ou qualquer outra coisa. A pergunta do NPS vai ser essa, porque ela é muito específica, existe toda uma metodologia por trás que essa pergunta ela faz sentido para falar sobre medição de percepção geral. E aí, quando a gente começa a pensar, né, gente, a gente indicaria algo que a gente gostou, mais ou menos, tá? Não vou nem falar não gostou, mas que você gostou mais ou menos para um amigo de verdade, tá, gente? Ou um familiar. Será que você indicaria uma coisa que você gostou mais ou menos? Pensa no trabalho que você vai ter se a pessoa não gostar. Você já viu que o serviço é médio, tá? E aí você vai e indica para aquele seu amigo que você sabe que ele vai te cobrar depois. Cara, comprei lá naquele lugar. Você não tem noção do trabalho que eu tive, o problema que eu passei. Né?
Não indica, gente. A gente não indica. A Eu gente já só passei indica o que por a gente gosta. situações. Né? Exatamente. E você indica? Fala, Vitor, você Não, gostou mais ou menos? na verdade, assim, foi muito o contrário. Eu recebi a indicação, eu pedi uma indicação, e aí a pessoa me falou, olha, vai lá porque lá é top, eu tive uma experiência sensacional, foi sem igual. E a hora que eu cheguei lá, eu falei, a pessoa não estava bem, ela não estava no momento de vida ali, porque, cara, não tem, sabe? Tudo que ela me transmitiu ali foi para água abaixo. E eu falei, não indico a ninguém. Olha aí. Olha aí, olha a preciosidade do que o Vitor falou, confirmando a metodologia. O Vitor foi indicado um serviço ou um produto por alguém que indicou muito bem. E porque essa pessoa indicou muito bem, ele foi lá, sem provavelmente pestanejar. Ele foi porque ele confiou naquela indicação. E até aí tudo bem, tá? Eventualmente pode acontecer que alguém tenha uma percepção boa e aconteceu alguma coisa pontual e a sua experiência foi ruim. Até aí tudo bem. Agora, o que veio depois vem a confirmar a metodologia. Você, Vitor, teve uma experiência ruim, você não indica a ninguém. Né? E se fosse média, se você pensar numa experiência média que você tem, você não vai indicar também. Você vai falar, alguém vai falar para você, você me indica tal lugar para fazer o serviço tal? Você vai falar, depois isso vai voltar, depois isso vai me dar um problema, depois eu vou me sentir constrangido, não é? É assim que a gente se Exatamente. sente. O máximo que pode acontecer é a gente falar assim, olha, se você tiver com um problema muito grande, se você estiver precisando muito, tem esse número aqui. Mas tem esse local aqui, tem essa indicação. Mas, na boa, para mim foi nota 7, para mim foi nota 6. Não é isso? Sim. Exato. Exatamente. Só que no você final comentou do... Desculpa. Não, pode terminar. Não, pode terminar. E aí acabou que eu não concluí, né? Assim, só que no final do dia, isso para a empresa reflete em crescimento. Crescimento do seu negócio, né? Porque se eu não indico como cliente a ninguém, e se boa parte dos nossos clientes não indicam, isso quer dizer que é muito provável que ele não volte. Primeiro ponto. E isso quer dizer também que você vai, como empresa, vai gastar muito mais dinheiro para captar mais clientes. Então, quando a gente consegue oferecer uma experiência, uma excelência a tal ponto que o nosso próprio cliente é o nosso advogado, sabe? Ele vai trazer mais clientes. Isso trabalha com crescimento da empresa, perenidade da empresa, redução de custos, sabe? No final do dia, CX sempre vai falar sobre o benefício financeiro para a empresa. Bacana, legal. Eu ia te perguntar, não, eu ia comentar, na verdade, uma coisa que eu lembrei e que faz muito sentido, assim, quando você comenta a parte técnica ali, que eu tenho recebido muita coisa no e-mail, assim, depois que eu compro alguma coisinha ali, de 0 a 10, como você indica essa empresa, enfim. Né? E tem sido muito, né? No sentido de, comprou, já chega ali no e-mail e tudo mais. Então, isso que você falou sobre o NPS faz muito sentido, assim. Que é exatamente isso. Chega ali, e aí você responde rapidinho e fechou, sabe? É isso. Bem legal. E faz sentido com o motivo dessa live também, né? Porque vocês resolveram fazer essa live porque vocês entenderam em algum momento que o tema está em alta, que o tema tem crescido, vocês estão percebendo que está se falando. E aí você vem e fala, olha quanto... Aí você cai essa ficha. Nossa, o quanto que eu estou recebendo, então, NPS? Que é uma pesquisa muito específica que apenas empresas que estão ligadas no tema, elas estão usando. Eu até já ia trazer nessa pergunta, Giovana, por que você, na sua opinião, esse tema ele está em alta no momento como a gente vive hoje? O que acontece é que a gente vive... Tem alguns motivos, assim, os dois principais motivos que eu gosto de elencar. O primeiro deles, com certeza, sem sombra de dúvida, é a mudança do comportamento do consumidor face
ao excesso de informação. Nós, como consumidores, temos muita informação hoje em dia, muito diferente de 20 anos atrás, muito diferente de 30 anos atrás. Talvez quem esteja aqui nessa live não tenha nem idade para entender o que eu estou falando. Mas é verdade, assim. É só a gente parar para pensar em quais momentos, antigamente, a gente tinha tanta disponibilidade de buscar um produto ou um serviço como a gente tem agora, a um clique de celular. Né? A um clique de celular. A gente vai lá, quero casaco com o produto tal para fazer escalada. Aí você vai lá, digita isso, e em segundos você tem diversos fornecedores para esse produto. Isso acontece com o casaco para escalar no Everest, mas acontece com tudo que você busca hoje. Então, isso faz com que a concorrência esteja muito maior, isso faz com que o consumidor esteja cada vez mais antenado. Tem consumidor que conhece mais do produto do que até certos fornecedores. Já repararam isso? Né? Do que certas empresas, que certas marcas. É sério. Se a gente não preparar muito bem os nossos vendedores, o nosso corpo de venda, não é incomum que um cliente chegue já falando, olha, eu quero o produto X com a especificação X, porque ele faz isso, isso e isso. E tem vendedor que ainda fica perdido. A gente sabe mais de alguns produtos do que até a própria empresa, no que diz respeito ao seu corpo de vendas, sabe? Por quê? Porque o acesso à informação está ampliado. Né? E o que acontece com isso, além da concorrência? Uma transparência grande com relação a produtos e serviços. O que eu quero dizer com isso? Um processo de comoditização. Tudo está virando commodity, tudo está muito parecido. Então, eu sou uma empresa que vendo casacos para escalar no inverno. É muito simples, eu vou pesquisar os meus concorrentes. O que todos esses produtos dos meus concorrentes têm? Eu vou lá e vou fazer no minimamente parecido. Minimamente o que eles já oferecem e vou querer oferecer algo mais, sabe? E aí vai todo mundo ficando muito parecido. E se está todo mundo parecido com relação às marcas, né, empresas, e produtos e serviços. O serviço é a mesma coisa, né? Com relação a preços, não adianta a gente descolar muito do preço, né? A gente sabe que para o produto X, para o serviço X, a gente já sabe que tem uma média de preço já pré-estabelecida. Se descola para menos ou para mais, tem alguma diferenciação muito grande. Aí você pegou num ponto que é bem... realmente a gente tem essa percepção, né? Vamos colocar aí, por exemplo, um aparelho de celular. Quando a gente quer trocar, a gente quer mudar, e aí a gente fica naquela pesquisa, né? É algo aí que, teoricamente, não é barato. E aí você se depara com uma loja que tem R$1.000 ali de desconto da média, você fala, algo tá errado. Eu assim, se eu me deparar com uma situação dessa, a primeira coisa que eu vou fazer é não reclamar aqui. Empresa X e ver tudo que tem ali, porque não vai dar bom. Muito bom ponto, Victor. Muito bom ponto. Você vai ouvir a opinião de outros clientes. Isso também tem a ver com acesso à informação. Então, não é só sobre o produto, não é só sobre o serviço, não é só sobre negócio que está aí aberto para todo mundo ver e o cliente está sabendo tanto quanto quem está vendendo. É também sobre a opinião dos demais clientes, dos demais consumidores. Isso também tem a ver com acesso à informação. E aí, quando a gente olha para esse cenário, agora eu posso responder, né? Quando a gente olha para todo esse cenário, onde existe uma disrupção tecnológica gigante, que coloca muito acesso à informação, a todo tipo de informação na mão do consumidor, né? Onde ele conhece muito do produto, muito do serviço, muito do preço, ele compara tudo. Ele sabe onde tem, onde não tem, onde é perto, onde é longe, onde chega rápido, onde chega devagar, onde tem frete, onde não tem, né? E ele consegue olhar as opiniões através da rede social, como que aquela empresa se comporta, se ela responde, se ela não responde, se ela é transparente, se ela não é. Como é que está o ranqueamento das pessoas com relação
a ela lá no Reclame Aqui ou nos demais sites de opinião. O que vai fazer a diferença? É a experiência que ela tem, gente. Sabe? É quando ela chega para consumir. O que vai fazer a diferença no final do dia é, de fato, a experiência que essa pessoa vai ter de consumo. É se é fácil comprar, se é fácil achar, se chega rápido ou de forma lenta, se o preço é justo, se funciona bem, como é que é o pós-venda, como é que eu fui atendido, sabe? Então, toda essa experiência de compra, de jornada que um cliente tem, é que vai fazer a diferença. E por isso é tão importante hoje em dia, por isso as empresas hoje em dia estão correndo para o Customer Experience. Porque se ele vender o que todo mundo está vendendo do jeito que todo mundo está vendendo, vai ser mais difícil vender. É o pontinho de diferente, né? O que você faz diferente, o que você tem de diferente do fulaninho de tal. Exatamente. Eu comprei um... não vou fazer propaganda gratuita, gente, mas eu comprei um creme de corpo numa rede aí grande de cosméticos e tal, né? E aí, assim, de fato, ele tá acabando, né? E aí eu recebi um WhatsApp, acho que segunda, ou não lembro o dia, perguntando assim, seu creme tá acabando, venha falar com a gente, né? Me chame aqui e tal, te dá um desconto, não sei o quê. Eu falei, caramba, gente, que ponto que chegou, assim, né? E de fato, assim, tá acabando, né? Mas o meu creme ali. Mas acaba que um detalhezinho, assim, né, na experiência ali do cliente faz total diferença. Que a chance de eu falar assim, não, ó, tá acabando mesmo, manda esse, ou como que eu faço para comprar outro? É muito grande, né? E eu acho que isso que você está falando vai trazendo, assim, as informações, as situações que a gente passa no dia a dia. Sem dúvida, né? E aí vem a tecnologia também a nosso favor, né? Para melhorar a experiência do nosso cliente. Seja num CRM, né? Num sistema onde a gente consegue gerir o relacionamento com o cliente e que consegue mostrar para nós, empresas, assim, informações como essa, por exemplo, segmentar o cliente, ajudar a gente a disparar algum tipo de pesquisa, ou seja, outros tipos, tantas outras tecnologias que estão conseguindo fazer com que esse relacionamento com o nosso cliente seja mais próximo. Então, perfeita colocação. Eu fiquei me surgiu uma outra dúvida agora, né? A gente escuta muito, assim, o LinkedIn funciona para quem é de RH. E aí, um dos intuitos, né, do quadro é trazer quem não é de RH de fato, né? Para a gente desmistificar isso. E eu vejo que você produz um conteúdo excelente, né? Sobre CX. E aí a gente já de cara desmistifica isso. Mas eu queria entender, assim, como, né? E por que você começou a escrever por aqui no LinkedIn sobre essa área, né? O que ocorreu? Porque, como eu disse, muita gente tem isso na cabeça, né? O LinkedIn é só para quem é de RH e ponto. Os outros não têm vez aqui. E aí a gente traz profissionais como você que falam sobre um assunto totalmente oposto ao RH. Né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Olha, eu sou suspeita para falar porque eu adoro o LinkedIn. Assim, hoje, com certeza, é minha rede social preferida, ou principal, digamos assim. Eu tenho um Instagram, ele é ok, mas assim, onde eu estou mesmo é aqui. No LinkedIn. E o LinkedIn é uma ferramenta para fazer negócio, né, gente? É para fazer negócio, não é só para carreira. É para carreira, sem dúvida, mas é principalmente para a gente fazer negócio. Então, quando eu estou aqui, tendo a oportunidade numa rede social profissional, sabe? Onde todo mundo está aqui com o intuito profissional, para falar do meu produto, da minha solução e como que ela ajuda as pessoas, então eu decido escrever a partir desse momento. Então, foi a partir daí, foi com essa elucidação que eu falei, cara, como eu posso ajudar as pessoas profissionalmente? No LinkedIn, falando sobre o meu produto, falando como ele é legal, falando como ele ajuda as pessoas, falando como é importante você ter uma estratégia como essa na sua empresa.
E a coisa foi fluindo bem, assim, as pessoas foram se interessando. Então, meu entendimento é mais ou menos por aí. Que legal. E aí, querendo ou não, né, a gente vê, eu leio bastante seus posts ali, a gente acaba aprendendo um pouquinho sobre outra área, e aí a gente vê que outras pessoas também têm, outros profissionais que não são de RH, também têm essa voz, né? E eu sempre falo, né, eu normalmente vejo posts ou chamo para live quem eu acredito que faça sentido e que tem uma entrega legal ali, né? Porque eu acho que também é fácil para a gente pegar e falar, ah, topa fazer uma live com a gente, né? Enfim, mas eu acho que tem que estar alinhado com isso, sabe? Tem que estar oferecendo alguma coisa e tendo um diferencial ali. Eu acho que essa questão de desmistificar a tua área, né? Porque, por exemplo, assim, ó, você falou CX, né? Quem tem um pouquinho de conhecimento talvez associe, né? Mas aí, de repente, quem não tem, fala, o que ela tá falando? É muito complexo para mim. E eu vejo que nos posts ali você explica, né? Você tenta, né, detalhar ali de uma facilidade que as pessoas possam entender, e isso é muito legal. Uma coisa que eu aprendi com o tempo, não foi fácil para mim, tá? Quando a gente é muito especialista em alguma coisa, a gente tem a tendência de achar que o básico para a gente é o básico para todo mundo. Né? A gente tem essa crença. Quem nunca, né? Sim. Pois é, e aí uma vez eu fiz um post, gente, porque a vida não são só flores, né? Uma vez eu fiz um post e eu estava achando que estava abafando com o meu post, falando de NPS, e aí veio um monte de comentário e o pessoal falando, nossa, isso é legal, mas o que é NPS? Nossa. Aí eu falei, não, tenho que dar um passo A atrás. gente entra no automático, né? E até essas nomenclaturas que são mais técnicas, que a gente ouve tanto diariamente, que para nós, assim, o outro também vai entender e ter essa percepção. Trazendo um pouquinho do que você falou, assim, para mim, eu falo muito do LinkedIn, né? Da carreira e tal. E teve uma vez que eu falei, me deu um estalo, assim, eu falei, será que as pessoas sabem fazer uma menção dentro da rede? Como que se faz uma menção? Né? Mencionar alguém. E aí eu fiz um post sobre isso, eu fiz uma publicação explicando, tudo bonitinho. Eu acho que foi uma das que mais teve resultado positivo, assim, um retorno do tipo, cara, que bacana, porque eu não sabia. Olha isso. Olha isso. Pois é, e aí a gente começa a encontrar oportunidade, né, Vitor e Lê? A gente começa a entender, porque ao mesmo tempo que eu falei, nossa, eu preciso dar um passo atrás, eu também entendi. Isso é uma oportunidade. Porque eu posso evangelizar, educar as pessoas sobre CX. Eu posso mostrar para elas que CX é importante, que experiência do cliente é importante para a empresa dela, para a área dela, se ela é uma gestora, para a carreira dela. CX é também sobre carreira, gente. E aí, fazendo um parênteses aqui, né? Hoje, no começo do ano, o LinkedIn divulgou uma lista com 15 profissões emergentes no Brasil. 15. 50% destas profissões tinham no seu escopo exigências de experiência do cliente, sucesso do cliente e atendimento ao cliente. 50%. Então, isso faz a gente refletir, né? Se as empresas estão buscando entender sobre a experiência do cliente, elas vão precisar de gente que entenda desse negócio. Se a maior rede profissional mundial, né, divulga no Brasil uma lista das 15 profissões emergentes, e 50% desses escopos, dessas exigências, são focadas em experiência do cliente, em sucesso do cliente e em atendimento ao cliente. Onde que eu estou se eu não estou tentando aprender um pouco sobre esse negócio? Será que eu estou indo no caminho contrário? Será que eu estou negando o óbvio, sabe? Então, o CX é também sobre carreira, porque as empresas estão precisando cada vez mais de profissionais que tenham esse conhecimento.
Bastante. E aí acaba sendo um mercado que se abre, né? Se a gente for ver. A gente percebe aí muitos profissionais tentando ali uma transição de carreira, porque a área saturou, enfim, N motivos, né? E aí, querendo ou não, é uma porta que se abre, se a gente for parar para pensar, né? Sem dúvida. Sim. Você trouxe 2 pontos aí, Giovana, sobre o Customer Experience, né, a experiência do cliente, e também o Customer Service, que é a satisfação do cliente. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre a satisfação do cliente, né, e como que as duas áreas elas estão bem ligadas. Tá. Bom, quando a gente, como eu já falei, o Customer Experience é uma estratégia de negócios que vai analisar a percepção do cliente sobre um produto ou serviço em cada momento de interação com a empresa. O Customer Success, ela é uma estratégia irmã, sabe? Como o Vitor falou, a gente vai, assim, de uma forma ampla, entender sobre satisfação, mas o objetivo principal do Customer Success é levar o cliente ao sucesso dele. Então, o Customer Success é um conjunto de boas práticas, tá? Que através da interação com esse cliente, seja uma interação, uma alta interação até uma baixa interação, sabe? A gente classifica isso em alta, média e baixa, e aí vai depender do volume de público que a gente vai estar lidando, que a empresa vai estar lidando. Ela vai cuidar de levar o cliente até o objetivo desse cliente. Então, o cliente contratou a nossa empresa, por exemplo, para ter uma solução. O Customer Success, ele funciona muito, ele é muito voltado para empresas de tecnologia, tá? Principalmente para negócios de receita recorrente. Mas também funciona para todo tipo de negócio, mas ela está muito inserida em negócios de receita recorrente. O que é um negócio de receita recorrente, pessoal? São aqueles tipos de soluções que você paga todo mês para ter acesso a ele. Então, digamos, vamos dar um exemplo aqui. Essa plataforma que nós estamos fazendo uma live, tá? Digamos que a gente resolva obter a versão Pro, tá? A versão paga, porque ela tem diversas funcionalidades que eu hoje quero. Então, eu vou pagar todo mês um valor X, para ter acesso à versão Pro dessa plataforma. Como é que o Customer Success funciona? Ele vai ter um contato com esse cliente, com esses clientes, tá? Usando tecnologia ou não, dependendo do tamanho desse cliente, para garantir que esse cliente não evada, esse cliente não vai embora, ou no linguajar do Customer Success, que ele não seja um churn. Churn é justamente o cliente parar com a nossa solução, parar de pagar, ir embora e ir para o concorrente, tá? Então, a gente vai manter um conjunto de boas práticas, como eu falei, com algumas estratégias, com contato com o cliente, entendendo a saúde desse cliente, entendendo se, por exemplo, ele está começando a inadimplir, ou seja, ele eventualmente está atrasando o pagamento dele. Isso é um indicador de boa prática no Customer Success, que já acende uma luz amarela para a empresa. Ó, se esse cliente está começando a atrasar o pagamento, é porque ele não está tão interessado, sabe? Alguma coisa está acontecendo, isso não é uma prioridade para ele. Ele pode evadir a qualquer momento, ele pode ir embora a qualquer momento. E aí a gente se aproxima desse cliente para entender o que está acontecendo, sabe? Ou então, esse cliente não está usando todas as funcionalidades do nosso produto. E aí ele pode achar que o nosso produto não oferece para ele tudo o que ele quer. E aí ele vai buscar em outra plataforma. Ou então esse cliente está usando pouco. Eu já percebi que tem uma lista de clientes aqui, um conjunto de clientes, que pouco está acessando a nossa plataforma. Ele comprou uma plataforma para acessar pelo menos uma vez por semana e ele está acessando 2 vezes no mês. O que está acontecendo? Esse é um outro indicador de boa prática de Customer Success que faz com que a gente entenda por que esse cliente a qualquer momento pode ir embora. Então, isso é Customer Success, sabe? É fazer o cliente ser bem sucedido através da nossa solução e através de um conjunto de boas práticas. Gente, que show! Você falando aí me veio muito assim um ponto que eu tenho aqui pessoal mesmo,
né? Hoje a gente sabe que os streamings estão aí, várias opções, né? Eu mesmo tenho mais de duas plataformas e assim, você falando da questão da satisfação do cliente, né? Tem uma plataforma, uma delas assim bem específica, que eu tenho hoje muito por conta da minha sobrinha, que quando ela fica comigo, ela assiste. E eu necessariamente eu não vejo, eu não abro. Eu abro muito mais a outra. Deve... E aí você Ah, falando, você trazendo isso, me veio muito essa parte. olha só, e aí com certeza em algum momento, quando eles forem percebendo que você está usando menos que a média dos clientes deles, eles vão começar a te mandar um pop-up, um e-mail, uma mensagem, de acordo com o que você autorizou que fosse mandado. E aí eles vão falar, Vitor, acesse o nosso conteúdo tal. Acabamos de trazer o filme tal, que talvez você goste, que é parecido com o último que você viu. Nossa, eles Uma fazem outra, isso muito. não é? Uma outra estratégia muito legal também do Customer Success é educar o cliente. O que é educar o cliente? Uma live, um webinar, sabe? Onde a gente chega lá e apresenta as funcionalidades do nosso produto. Você já aprendeu a usar? Você sabia que o nosso produto faz isso, isso e isso? Vamos fazer um webinar para ensinar tal funcionalidade ou como se faz tal coisa no nosso produto, na nossa solução. Isso é uma prática de Customer Success, por exemplo. Me veio a memória aqui também, no próprio recrutamento e seleção, né? Normalmente, quando a gente, e eu já recebi assim também, mas quando a gente vai para a entrevista ali, né? E aí nessa área de tecnologia que está uma demanda absurda e tudo mais, e aí assim, a gente chegou lá na entrevista e falou, não quero, enfim, não vou continuar e tal. E aí o candidato rejeitou, beleza, ou ele não seguiu, enfim. É enviado uma pesquisa ali, exatamente nesse formato, né? De 0 a 10, enfim. E aí você pensa assim, cara, até nisso, no recrutamento e seleção, né? E aí para a gente entender justamente, porque a gente precisa ter o candidato ali, a gente quer entender por que você não quer estar aqui, né? O que você achou do nosso trabalho ali de recrutamento? Então isso é fantástico, assim, que a gente consegue perceber no dia a dia as estratégias, mas talvez a gente não tenha associado, né? E aí você falando me veio na hora, assim, essa questão. Lê, aí você está falando de uma boa prática, de uma ferramenta de employee experience, que é assunto para uma outra live. Mas isso, você foi muito assertivo e muito pontual. O employee experience é a experiência do colaborador, e a gente também mede o momento do recrutamento. Olha que legal. A gente mede até o momento do desligamento, inclusive. Então, faz todo sentido. Que legal, que legal. A gente, né, eu sempre falo, e aí você comentou assim, né, notificações pop-up, e-mail, assim, eu não acesso muito as plataformas, né, que eu assino ali, ou que alguém me passou e tal, mas assim, direto chega um e-mail, eu gosto muito de super-herói, então é certeiro, assim, porque você assistiu Mulher Maravilha, tem esse, assim, e é direto, né, e aí às vezes acontece de eu pegar e entrar lá e assistir de fato, porque eu já queria assistir. Aí ele me deu a sugestão, pronto, vou lá. Pois é, e aí ele vai garantindo que você está consumindo o produto dele e que não está achando que não tem as coisas que você quer, que não está achando que é obsoleto, que não está testando outra. Às vezes até tá, mas ele garante que você se mantenha lá. Então, o sucesso, Customer Success é a gente pensar, eu estou levando o meu cliente ao sucesso? Na minha proposta? No que ele me procurou? O cliente me procurou por um objetivo. Eu preciso fazer com que ele seja bem sucedido com a minha solução. Então, por isso, sucesso do cliente. Nossa, eu queria te dar parabéns. Você tem umas frases sensacionais. Obrigada, imagina. É a companhia. Vocês é que me estimulam a falar aqui coisas legais. Não, e tudo muito didático, né? Eu acho que isso que é importante. Tá dando pra gente entender, resgatar alguma informação ali
Eu acho que, inclusive, a gente acabou fazendo perguntas, eu acho que a maioria ia fazer. E aí a gente acabou tirando perguntas do Sim, pessoal sim. aqui. Mas se alguém Isso. tiver uma outra pergunta, Verdade. pode fazer à vontade. Pode fazer à vontade. Tá. Gente, a gente já está com 55 minutos. Isso que eu ia falar. Não parece, né? A gente vai trocando ideia. Não parece. E aí a gente vê e fala, nossa, 55 minutos, daqui a pouco 1 hora, né? Mas assim, o conteúdo é muito bom, então o que faz sentido a gente estar aqui e nem perceber que o tempo passou, né? Imagina, obrigada, gente. Eu acho que vale muito a pena a gente ter um papo como esse, né? Porque a gente amplia para todo mundo, a gente permite que todo mundo tenha a oportunidade de tirar dúvida, porque é um tema de fato novo no Brasil, então a gente tem que estar em momentos como esse até para mostrar a diferença de alguns conceitos, são conceitos que se confundem muito, né? Então, acho de extremo valor a gente ter essa conversa. E a companhia é boa também. Ah, imagina, eu digo mesmo também, hein? Obrigada. Com certeza. Mas foi, assim... Oi, pode falar. Não, pode concluir. Não, eu só ia comentar que, assim, o bacana de ouvir a Giovana falar é porque tá ligado a tudo, né, que a gente vive e que a gente faz. Muito do que ela trouxe, tanto eu quanto você, Leandro, a gente viu aí a experiência mesmo que a gente tem de vida, né, lembrando, enfim, era isso que eu ia trazer. É isso, né, pessoal? A gente viveu a época da Revolução Industrial, a gente viveu a época do produto, a era do marketing e das vendas, mas hoje a gente vive a era da experiência. Então, por isso que está em tudo, né? Por isso que a gente consegue ver em todas as nossas, em todo o nosso dia a dia, porque a gente vive de fato a era da experiência e as empresas que não se adaptarem, elas se afastam um pouquinho, elas se afastam bastante na linha do tempo, dali da corrida entre os que estão se destacando, né? E a mesma coisa nós, profissionais, a gente precisa estar atento ao que está acontecendo nas relações de consumo, porque a relação de consumo está aí, faz parte da economia, vai gerar emprego, então todo mundo precisa saber, não é só quem está empreendendo, né? E nem só os C-level, os gerentes, todo mundo precisa entender um pouquinho de como está andando as relações de consumo. Bacana. Acho que dá para a gente ler alguns comentários aqui que o pessoal deixou. Igual eu falei, a gente foi falando, parece que, né? Nem vai passando, mas assim que é bom. O João trouxe aqui para a gente. Olá, sou de Americana. Giovana, achei muito boas suas explicações. Eu também. João, não, desculpa, José. Também achei muito boa. Obrigada, José. Obrigada. Vamos juntos. Deixa eu ver o que mais aqui. Agora sim, o João. O mercado físico está com os dias contados. E será, João? De repente, esses dias também, tem muitos dias também, né, gente? Muitos dias, até chegar o fim desses dias. Não disse quantos dias, né? Você não disse quantos dias, né, João? Mas eu queria dizer que eu tenho a mesma visão. Eu acho que assim, contados de terminar é difícil, mas eu acho que a gente hoje aprendeu formas diferentes de consumir, eu concordo. Eu concordo também. Né? Em pensar assim, igual. É lógico que já existia, mas se a gente parar para pensar, hoje você consegue fazer, né, comprar as coisas ali do mercado para entregar na sua casa. Então, mudou, né, algumas coisas. Mas se você parar para pensar os mais antigos, assim, que não tem esse contato, né, eles não vão fazer isso, tipo, porque eles vão querer ir no mercado e tudo mais. Então, aí contrasta com essa questão, né, de será que está com dias contados mesmo? Então, a gente deixa esse questionamento aí, né? Tem negócios também que são muito sensoriais, que fica difícil, às vezes, a gente ter
Não é que é impossível, muito pelo contrário, né? Esses dias eu vi uma reportagem sobre um e-commerce de velas aromáticas e está aí bombando no e-commerce. Mas tem negócios que as pessoas ainda estão muito acostumadas a pegar, a sentir. Mas eu concordo que eu acho que existe uma migração muito grande para o online. Concordo, sim. Vamos ver se a gente tem mais algum comentário aqui. O João também trouxe: as Big Techs vieram para ajudar ou monopolizar. Ah, é uma pergunta. As Big Techs vieram para ajudar ou monopolizar o mercado? Monopolizar? Eu acho que não, sabe? Eu acho que elas. Eu ainda acho que vieram para ajudar. Porque o que a gente vai falar da tecnologia, né, gente? Tudo se copia. Vamos lá. A gente inventa um negócio hoje, alguém inventa uma super ideia hoje, daqui a pouco tem alguém fazendo uma coisa muito similar, entregando da mesma. Se a gente for falar em funcionalidade de entrega, tá difícil ter exclusividade, viu? Difícil. Eu ainda acredito que veio para ajudar, para botar a régua para cima. Agora fica mais difícil para a concorrência. Para uma pessoa leiga em termos como eu, o que seria esse Big Techs? As grandes empresas de tecnologia. Ah, né? Sim. Ah, tá, não. Agora faz sentido, entendi. A tecnologia está cada vez mais tomando conta de tudo, né? A gente está fazendo tudo com tecnologia atualmente. Eu ainda acho que veio para ajudar. Eu acho também. Ver se a gente tem mais alguma dúvida aqui. Bom, pelo menos por enquanto não, mas se alguém tiver, pode deixar aqui que a gente responde até o final da live. E a gente já está caminhando ali para o encerramento, né? Eu queria que você dissesse, assim, como que você pode ajudar profissionais, enfim, empresas que te procuram. Ah, Giovana, eu preciso de um apoio, né, em CX. Como que você pode me ajudar? Ah, eu sou uma empresa e preciso desse apoio. Que tipo de trabalho você faz? Queria que você contasse um pouquinho para quem está acompanhando a gente. Ah, legal, Lê. Achei legal que você falou que eu fui didática, assim. Porque hoje, boa parte do meu trabalho, ele está voltado para isso, né? Hoje, boa parte do meu trabalho é voltado para treinamento de equipes. Então, eu tenho um braço muito forte de entrega de treinamento, tanto para líderes como para equipes táticas. E aí a gente tem treinamentos diferentes, cargas horárias diferentes, mas hoje, de fato, um trabalho muito forte meu é estar nas empresas e entregando o que é CX, mostrando todos os fundamentos, todas as técnicas, todas as ferramentas de experiência do cliente e como que essas equipes vão se valer dessa informação para ajudar a empresa e para performar mais, tá? Nas suas áreas e a empresa como um todo. E um outro trabalho também que é mais voltado para a empresa. Então, um outro trabalho que eu tenho é o trabalho consultivo. É como fazer com que as empresas passem por um processo de transformação cultural, sabe? De transformação cultural, onde ela vai ser centrada no cliente. Então, como é que a gente vai revisitar processo? Como é que a gente vai implementar pesquisas? Como é que a gente vai cuidar do nosso time? Como é que a gente vai mapear a jornada do nosso cliente? Então, esse trabalho consultivo eu também faço, ajudando as empresas a transformarem sua cultura em cultura que vai olhar para o cliente, vai olhar para o impacto no cliente. Que bacana, muito legal, de verdade. Assim. Muito bom. Tá. Deixa eu ver se tem alguma outra dúvida aqui. Ah, gente, tirei meu óculos, porque estava embaçando de um raio. Eu falei, gente, foca na Giovana falando, não no meu óculos. Ó, acho que dá tempo da gente responder essa última dúvida do João, tá? E aí, assim, ó, o que ele traz aqui, qual a fatia de mercado seria abocanhada no home office? Eu acredito que é essa a pergunta. Qual a fatia de mercado seria abocanhada no home office?
Eu confesso que eu não entendi muito bem, né? Eu acho que até porque eu sempre falo, né? Sem dados a gente não responde muito bem, né? Sem ter algum dado ali para dizer, ó, tanto foi feita uma pesquisa X, Y. Eu não sei, então eu não teria, pelo menos eu não teria como dizer se eu entendi a pergunta certa assim também, né? Mas eu não teria essa resposta. Se o João tivesse aí, eu pediria para ele explicar melhor qual é a pergunta dele, que ele tá, qual é a dúvida dele. Olhando assim, qual a fatia de mercado seria abocanhada no home office? Se a gente for, se eu entendi, eu não sei se eu entendi bem, mas qual seria adequada para o home office? Será? Se for isso, João, acho que está mais do que provado que praticamente tudo, né, tá abocanhado pelo home office. Tem coisas inimagináveis que a gente falaria. Como que a gente vai viver agora sem poder estar no escritório, sem poder estar na loja, sem poder... E assim, boa parte das empresas conseguiu sobreviver em home office. Então, claro, né, a gente vai ter aí a indústria de eventos sofrendo muito, por exemplo, mas muitos se adaptaram. Mas eu confesso que eu preciso de uma explicação melhor do João para poder responder. Sim, de fato, João, se você quiser, né? Estamos aqui. Ou às vezes. A gente está aqui para tirar as dúvidas, ou de repente, às vezes, você não sei, pode não se sentir confortável, pode chamar a Giovana no privado ali, ou me chamar que eu passo para ela, tranquilo, a gente. Né? Olha, eu falando por ela, né? Mas assim, Pode falar ela por mim. pode me chamar. Pode falar por mim à vontade. E aí a gente te esclarece. Eu queria que você deixasse, antes da gente encerrar, né, eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está acompanhando aí a nossa 1h07 de live. O que você queria deixar de mensagem para o pessoal? Olha, eu acho que a mensagem que é mais bacana da gente falar quando a gente está falando em experiência do cliente é a gente lembrar de uma palavrinha que todo mundo usa para um monte de situação, mas que nas relações de consumo ela é muito, muito relevante, ela é muito, até eu poderia dizer que ela é praticamente técnica, que é a empatia. Todos nós somos clientes em algum momento do nosso dia. Todos nós. Eu sou cliente, você, Vitor, Leandro, todo mundo, todos vocês que estão aqui na live, vocês são clientes, sabe? E ainda que você, na sua área, no seu trabalho, não atenda ao cliente diretamente, você pode ter certeza que o seu trabalho, que a sua entrega, está impactando no cliente em algum momento. Então, eu acho que se eu pudesse deixar uma mensagem final, quando a gente pensar em experiência do cliente, é legal a gente calibrar a empatia, sabe? Será que eu gostaria de estar sendo atendido dessa forma? Será que era esse o tipo de resposta que eu gostaria de ter? Será que se eu buscasse a empresa para esse fim e demorasse tudo isso de tempo, eu ia ficar satisfeito? Será que eu ia achar normal uma resposta em 5 dias úteis? Só porque é o padrão? Então, calibrem a empatia, que vocês com certeza vão entregar melhores experiências, não importa a sua área. Depois dessa, né? Depois dessa a gente só fecha. Ai, gente. Olha, eu queria dizer que você começou com uma pergunta show, com uma reflexão top, e encerrou com chave de ouro. Que bom, obrigada, gente. Isso é bom. Você tá dando para a gente refletir, tá bom, né? Exato. Nesse pós-feriado. Nossa, é verdade. É real, né? Hoje é pós-feriado. Às vezes eu nem me toco assim, que ontem eu fiquei de boa, existindo. Mas é isso, gente. Eu queria agradecer a presença de cada um. Queria agradecer a Giovana por ter topado esse desafio. O Vitor também, né? A gente agradece muito de coração. A gente sabe que, né, 1h ali, e principalmente para quem está aqui na frente a uma live, não é fácil, né? A gente está aqui sendo exposto e tudo mais. E aí, para quem acompanha também, né? Ficar ali por 1h acompanhando a gente, escutando a gente. E eu só tenho a agradecer de verdade, né? A presença de vocês e que tenham mais lives. Muito obrigada mesmo, gente. Até uma próxima.
Tchau e um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Eu que agradeço. Muito obrigada a todo mundo e obrigada, Vitor e Leandro, mais uma vez.